Olá, no nosso vídeo de hoje vamos tratar de um assunto muito importante, também um assunto muito polêmico, tanto do ponto de vista teórico, como também do ponto de vista prático, que é exatamente o valor da multa ou das astrentes na obrigação de fazer. Boa parte da nossa vida de relação, fazemos negócios jurídicos, realizamos negócios jurídicos, que tem como base uma obrigação de fazer, seja a realização de uma obra, seja a construção de um muro, a exclusão do nome do devedor do Serasa, enfim, são aquelas obrigações que não têm como objetivo uma obrigação de pagar, mas sim uma ação, uma conduta do devedor em relação a um fazer, um não fazer ou até mesmo uma entrega de coisa. Pois bem, essas chamadas obrigações de fazer, não fazer ou entrega de coisa, também denominada de tutela específica, ela tem como principal meio coercitivo a fixação de multa. A multa ou as astrentes, elas são fundamentais para poder forçar o devedor a cumprir uma obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Podemos pensar de coisas muito simples, como uma ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, como também coisas mais complexas, como a negativa de emissão de diploma de nível superior para alguém que passou em concurso público. Então, são dois casos, por exemplo, a interrupção do fornecimento de energia, uma obrigação de não, uma ameaça à interrupção do fornecimento de energia, geraria uma obrigação de não fazer, e a negativa de emissão de diploma pode ensejar aí uma obrigação de fazer. Aí nós tínhamos, mesmo no regime do Código de 73, o regramento do artigo 461, parágrafo 6º, que dizia assim, a multa fixada, a decisão que fixa a multa, ela pode ser modificada ou alterada a qualquer tempo. Isso fez com que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, editasse em sede de recurso repetitivo o tema 706. O que o tema 706 em recurso repetitivo do STJ diz? A decisão que fixa a multa, ou as astrentes, não preclui, não faz coisa julgada. Ou seja, se o juiz fixasse uma multa de R$ 500 por dia e o devedor alegasse que a multa é alta ou a multa inviabiliza efetivamente ou enriquece a parte autora ilicitamente, o juiz poderia pode modificar essa multa, reduzir ou até mesmo excluir, se ficar demonstrado que ela é incabível. Pois bem, esse tema 706, ele foi fixado na égide, na vigência do Código de 73. O tema voltou ao STJ por uma razão muito interessante. O artigo 537, parágrafo 1º do CPC de 2015 traz um elemento novo. Qual é o elemento novo em relação ao Código de 73? O Código de 2015, no parágrafo 1º do artigo 537, diz que o juiz poderá alterar a multa vincenda. Ou seja, se a multa foi fixada no dia 10 de abril, essa multa poderia ser modificada e a modificação alcançaria a multa vincendo. Então vamos lá. Multa diária fixada de R$ 500 por dia. Passaram-se 10 dias. Já tem R$ 5.000 de multa. No 11º dia, o juiz determina a redução da multa de 500 para 250. Ou seja, a redução não alcança as multas que já venceram. Só alcança as multas que vencerão. Só que isso ficou muito polêmico, muito debatido no âmbito da jurisprudência, e isso chegou ao STJ, que agora, no informativo 806 de 9 de abril de 2024, em sede de embargo de divergência número 1.766.665, originário do Rio Grande do Sul, o STJ revisita o tema e faz uma distinção, para usar uma linguagem do precedente, distingue, recortando, adequando a ratio decidendi desse precedente, ou desse precedente qualificado. Então vamos ver.
O tema 706 ele foi construído e editado na vigência do Código de 73. E esse julgamento agora, em 9 de abril de 2024, ele revisita esse tema com base na redação do 537, parágrafo 1º, que diz a multa vincenda. A redução alcança a multa vincenda. E qual foi o regime adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nesse precedente editado pela Corte Especial? A multa, ela pode ser alterada, revogada ou excluída, mas ela não poderá ser modificada mais de uma vez. Ou seja, a alteração da multa, ela pode sim ser feita uma vez, mas não diversas vezes. Porque se essa multa for alterada ou reduzida mais de uma vez, o efeito é contrário. O efeito beneficia o devedor. Então o STJ chegou ao seguinte entendimento, ao meu ver, muito importante e correto, de que a multa ela continua podendo ser alterada, modificada ou revogada. Ele não superou, não houve uma superação do tema 706. Ao contrário, houve uma distinção para adequar, delinear melhor os fundamentos determinantes, ou, para usar uma linguagem que nós estamos adaptando a linguagem do precedente, a ratio decidente. Ou seja, se o juiz fixar uma multa de R$1.000 por dia, ele pode reduzir essa multa de 1.000 para 800. Se o devedor continuar inadimplente, sem cumprir a obrigação, e o valor da multa for crescendo, e o devedor fizer novo requerimento de redução, esse novo requerimento não mais poderá ser aceito. Então, ou seja, existe a preclusão, não há preclusão temporal, a decisão que fixa a multa ela pode ser modificada, ela pode ser revogada. No entanto, há a preclusão consumativa. Ou seja, uma vez fixada a multa e o devedor faz um adimplemento parcial ou alega a impossibilidade, né, o juiz pode, no caso concreto, reduzir a multa, mas uma vez só. E aí é interessante que o STJ valoriza as situações consolidadas. Então, se o devedor chega 10 dias depois de multa, diz que a multa está alta, excessiva, o juiz pode baixar. Preserva as situações consolidadas, aquele valor que está consolidado é preservado. Se já tinha 10 mil acumulado de multa, fica preservado. Se for exorbitante, pode ser revisto, mas logo no início, o valor fixado da multa, o juiz reduz a multa, aquele valor que já tinha sido acumulado é uma situação consolidada, não se altera, e o juiz reduz a multa. E não pode alterar novamente. Ou seja, ali aqui uma postura do devedor ativa, no sentido de fazer o adimplemento parcial, justificar a impossibilidade, pode ter uma revisão da multa reduzindo, e não pode ter outra. Ou seja, é um equilíbrio interessante, porque o valor da multa é o valor que vai para o credor. Então, achamos o equilíbrio com essa decisão do STJ no sentido de manter o artigo 537, parágrafo 1º, como uma forma importante de coerção, de forçar o devedor a cumprir uma obrigação de fazer e não fazer. Encontramos também o meio de atender à dignidade do devedor, se ele for ativo, se ele tiver uma postura proativa, o juiz poderá reduzir a multa, atendendo a necessidade também do devedor, inclusive modificando ou excluindo, mas preservando as situações consolidadas. Uma vez só. Se for reincidente o devedor impedir nova redução, não mais será aceita em razão dessa nova decisão do Superior Tribunal de Justiça. É um tema muito importante, vamos fazer mais vídeos aqui. Esse é só um vídeo inicial, uma provocação inicial para você pensar, dizer o que você acha, né? Você que é do direito, quem não é do direito, mas acompanha aqui o canal, pode também perguntar, tirar dúvida, e vamos tentar trazer esses temas que são bem voltados para o direito processual, de modo que a pessoa comum entenda. Então, finalizando, até mesmo para atender aos meus seguidores aqui do canal que são leigos, se um devedor
Tem que cumprir uma obrigação de fazer, o juiz fixa a multa, o devedor pode pedir a redução para atender a sua necessidade, mas tem que ter uma postura ativa, tem que demonstrar um adimplemento parcial ou uma dificuldade de cumprir. O juiz pode reduzir, preserva o que já foi alcançado em valor de multa. Não cabe novo pedido de redução. Isso é importante e é um equilíbrio muito interessante nessa construção do direito na vigência do CPC 15. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.